pouco mais com as mensagens do Cristo. Agradecer mais uma vez a Jesus pelo ambiente já trabalhado, pela espiritualidade. E assim, vamos tendo o coração aberto, a mente aberta para mais uma palestra, para mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. E hoje teremos nossa palestrante Célia. Ela vai falar sobre amizade. E o enfoque é quem tem um amigo tem tudo. Obrigada. Boa tarde. Como é bom estar aqui com vocês para mais um aprendizado juntos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que possamos sair daqui melhores do que quando nós entramos. A palestra de hoje, como a nossa amiga já disse, é sobre a amizade, com o tema Quem tem um amigo tem tudo. E no desenvolvimento dessa palestra, eu fiz uma pergunta para familiares, para amigos, para eu entender na íntegra a profundidade desse poder que uma amizade nos promove. E qual foi a minha pergunta? O que nos leva a manter um laço de amizade ao longo da nossa vida? E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, nos fala sobre a indulgência. E o que é a indulgência? Esse sentimento tão fraterno que todos nós devemos ter para com os nossos irmãos. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, ela evita comentá-los e divulgá-los. E quando esses defeitos são descobertos pela maledicência, a indulgência tem sempre uma desculpa para os disfarçar, mas uma desculpa séria e consistente. Não aquelas desculpas que fingindo atenuar a falta, mas aí quer levantar mais ainda, né, a maledicência. E se o Evangelho de Jesus nos pede para sermos indulgentes com os nossos semelhantes e aceitarmos a sua escolha, imagine então com os nossos amigos. Vocês concordam? Aí a indulgência teria que ser dobrada com os amigos. Então, cabe aqui, para a lição da indulgência, o exemplo de Jesus, quando ele nos disse: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Porque, meus irmãos, quem de nós que estamos aqui, que não temos as nossas fragilidades, aquele pontinho que a gente mesmo não gosta na gente? Sabe, ou às vezes que as pessoas veem e falam, às vezes a gente não quer aceitar, mas todos nós temos aquele pontinho mais negativo em nós. E hoje, com as redes sociais, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, e nós fazemos muitos amigos. Nós fazemos amigos dentro e fora do país. Nós nos conectamos mais, nós nos comunicamos mais. São as bênçãos da internet, que diminuem as distâncias e aproximam os corações. Nós nos conectamos com pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente. O que é muito bonito, é muito prazeroso compartilhar o amor e a amizade. Mas aí eu pergunto, para nós refletirmos, como anda essa conexão dentro da nossa casa?
E os que estão próximos, que moram na mesma casa, como que é que está a amizade com a família? Como que está o relacionamento com os que convivem dentro do mesmo lar, os quais vieram junto de nós e que precisam da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. E muitas vezes a gente deixa de lado aquele familiar que está precisando conversar, porque nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas. E muitas vezes é aquele familiar que convive ali dentro com a gente. Ou é a nossa mãe, o nosso pai, o marido, a esposa, o filho, a filha. Ou às vezes até uma pessoa que trabalha dentro da nossa casa. Ela está precisando conversar, desabafar. E a gente anda assim, com a cabeça tão baixa, assim, que a gente não olha para as pessoas. E não olha nem dentro de casa. E com isso, nós perdemos a oportunidade de fortalecer os laços com os nossos familiares. Nós estamos tão conectados com as redes sociais e a cabeça baixa que nós não enxergamos o familiar que está ali, na frente da gente. Ou muitas vezes, um amigo durante o nosso trabalho. O mundo virtual, ele está muito vivo dentro de nós. E com isso, é o que eu estou falando aqui, nós estamos deixando passar oportunidades. E dentro da família, né, aquele que prepara um jantar, um almoço gostoso para a gente. Muitas vezes, a gente está comendo lá, na hora, lá na mesa, e estamos assim, ó, comendo com a cabeça baixa. Eu já estava com a cabeça baixa, olhando no celular, vendo as redes sociais. E a pessoa que está lá na nossa frente está lá, quietinha, muitas vezes querendo conversar, mas a gente está vendo as redes sociais. E estamos tão conectados que estamos comendo aquela comidinha. Eu digo comendo, não digo nem saboreando a comida, porque às vezes a gente não está sentindo nem o gosto da comida. E muitas vezes a gente nem fala um muito obrigado para a pessoa que preparou a comida, com tanto carinho. E chegou a hora, meus irmãos, de nós nos perguntarmos, olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos: o que estamos fazendo aqui? Será que não estamos deixando para trás o momento mais importante da nossa vida, que é o agora? E depois, esse agora passa, e mais tarde nós podemos lamentar de ter passado aquele momento tão gostoso. Olha, uma situação corriqueira, igual eu falei, uma situação comum. Estar na mesa com um familiar, né? Aproveitar aquele momento para conversar um pouquinho, para bater um papinho, para saber, para contar como é que nós estamos, saber também como ele está. E nós estamos deixando passar esse momento. Eu digo mais, nós estamos deixando passar o momento de fortalecer o laço de amizade com o nosso familiar. E até com aquele vizinho que a gente encontra no elevador todos os dias para quem mora em prédio. Aí desce no mesmo horário com o vizinho, às vezes sobe no mesmo horário, mas nós estamos tão de cabeça baixa que a gente nem olha para ele e nem sabe, mal balbucia um bom dia, boa tarde, boa noite, não sabe nem o nome da pessoa. E assim como nós precisamos das pessoas, as pessoas também precisam de nós. Tem uma frase muito linda do Emmanuel, e que eu gosto muito, e sempre tenho essa frase junto comigo,
que Deus ajuda o homem através do próprio homem. E voltando a falar da amizade, a amizade verdadeira, ela não é cega. E ela sabe descobrir quando o amigo está precisando apenas de um sorriso para ficar bem. É algo que não custa nada. Ou também da nossa presença amiga para chorar com ele no momento da dor. Mas também para dar muitas risadas, relembrando momentos de prazer, momentos de alegria, relembrando fatos passados que deixaram saudades nos nossos corações. A presença das pessoas amigas é tudo para nós nos sentirmos amparados e consolados no momento em que estamos fragilizados. A presença de um amigo, meus irmãos, ela funciona na nossa vida como um alimento para o nosso coração. E ao sermos amigos de alguém, nós estamos buscando a presença de Jesus para as nossas vidas. O Jesus é um amigo que ele está comprometido o tempo todo conosco. Ele nos ama e estabelece vínculos de amizade através do seu carinho e do seu amor incondicional. E com isso, Jesus sempre atraiu amigos e pessoas que o seguissem. E falo mais, hein? Num tempo em que não existia a internet. Jesus fez amigos, então é aquela frase do Emmanuel, né? Que o homem, como que é o nome da frase do Emmanuel? Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então a palavra de Jesus na época, ela ultrapassou continentes. Era um falando para o outro, aí o outro falava para o outro, o outro falava para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E a palavra de Jesus foi se espalhando. Mas não existia a internet nessa época. Vocês vejam o poder da palavra de Jesus. A amizade verdadeira, ela também não é só de risos e de alegria. Não é porque é amigo que não vai haver a discórdia. Porque é discordando da gente que o amigo, e nós discordando do amigo também, que ele nos vai fazer crescer discordando, porque às vezes a gente tem uma ideia tão fixa que a gente só enxerga ali. A gente não enxerga nem aqui, nem aqui. Aí vem um amigo e põe a gente no prumo. Tá certo? E aí, ele nos faz melhorar como pessoas e como espíritos eternos que somos. E nós também, discordando dele, também vai ser sempre positiva a discórdia. Não é só para ter o riso e a alegria. Por isso que é importante. É importante vir aqui no Obreiros do Senhor, ouvir uma palestra para a gente refletir também sobre a nossa vida. E conta uma história de um grupo de amigos que se encontravam toda semana. E era um grupo muito unido. Eles se encontravam sempre no mesmo dia e na mesma hora da semana. E eles se encontravam para conversar, para um contar para o outro como estavam os desafios da sua vida, como é que estavam as alegrias da sua vida, as tristezas da sua vida. E era um grupo muito unido. Enquanto um falava, o outro ouvia. Quando aquele amigo terminava de falar, era conversado com todos sobre aquilo que ele falou. Os amigos davam opinião sobre o que o amigo estava passando. E era uma reunião muito respeitosa. Quando um falava, o outro ouvia atentamente. Quando aquele terminava de falar, aí era o outro amigo que falava. E um dos amigos, ele passou a não ir mais ao grupo.
E um amigo, percebendo isso, que passou semana, depois a outra semana, depois a outra semana, e o amigo não compareceu mais às reuniões. E aí esse amigo resolveu visitá-lo. No dia, na noite, resolveu visitá-lo numa noite. E a noite que ele foi visitá-lo estava uma noite muito fria, uma noite de alto inverno. E o amigo estava com muito frio, o amigo visitante. E o amigo anfitrião recebeu ele com todo carinho e ele estava com a lareira ligada. Estava um ambiente tão gostosinho, quentinho, o amigo gelado. Entrou na casa, ele se sentiu acolhido por aquele calor gostoso. E o amigo convidou ele para sentar em frente à lareira. E ele aceitou, ficou lá em frente à lareira, os dois em silêncio. E o amigo visitante, em dado momento, ele levantou e afastou uma das brasas da lareira, jogou para o canto. E imediatamente, aquela brasa que estava iluminada pelo calor das labaredas das outras brasas, virou um carvão, assim que ela saiu de junto dos outros carvões. E o amigo anfitrião ficou só olhando, mas ninguém falava nada. E chegou o momento do amigo visitante ir embora. E antes dele ir embora, ele pegou aquele carvão que já estava frio e recolocou novamente lá nas lenhas que estavam queimando. Imediatamente, o carvão começou a brilhar novamente, expandindo aquela luz. E o amigo anfitrião só ficou olhando, e na hora que o amigo foi embora, o anfitrião falou: "Obrigada, meu amigo, pela sua visita e pelo belíssimo sermão. Voltarei ao grupo de amigos que tanto bem me fez." Essa história, meus irmãos, ela nos leva a refletir sobre o valor de um grupo de amigos focado no bem geral de todos. Refletir também que juntos nós somos mais fortes e que precisamos uns dos outros, porque sozinhos nós somos igual ao carvão frio e sem vida, que não brilhava mais, e quando foi recolocado junto com os outros, ele voltou a brilhar e se iluminou novamente. Cabe, então, a cada um de nós sermos responsáveis pelas pessoas que nós cativamos. E quando percebermos que um amigo se afastou de nós, ou de algum grupo que nós pertencemos, ir em busca desse amigo, ir ao encontro dele e perguntar como que ele está, saber o que é que ele está passando, por que que ele se afastou. E com o poder da amizade, do amor, trazê-lo de volta ao nosso convívio ou ao convívio do grupo de amigos ao qual participamos. E quando no início dessa palestra, eu disse a vocês que eu perguntei para várias pessoas, para familiares, o que os levava a manter um laço de amizade ao longo da vida. E eu obtive as seguintes respostas: que a amizade ao longo da vida é aquela que, estando longe ou perto, nós temos uma alegria que enche o peito de amor quando sabe que vai estar com a pessoa amiga. Essa foi uma das respostas. O outro amigo ou outro familiar me falou: é aquele olho no olho, é aquela afinidade que só tendo verdadeiros amigos para a gente sentir. É o compartilhar de uma emoção, é o ombro amigo, é o abraço carinhoso, é o querer saber por que o amigo está triste ou por que ele está alegre.
E quando eu citei o capítulo 10 do Evangelho na lição da indulgência, essa virtude que faz com que nós não enxerguemos o lado negativo do nosso irmão, e sim nos esforçarmos para valorizar o lado positivo. Porque quando a gente valoriza o lado positivo, isso é fato. O lado positivo estando enaltecido, o lado negativo, ele deixa de existir, ele perde a força, ele cai por terra. Olha só o poder que a amizade nos promove. E o fato também de nós sermos indulgentes com as faltas alheias e também com as nossas faltas, que também nós não temos que ser indulgentes só com os outros, temos que ser indulgentes conosco mesmo. Porque Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então esse amor tem que ser por nós também. E não significa que nós estamos estimulando o erro. Mas Jesus, ele nos ensina que não devemos julgar, e sim sermos amigos para colaborar no reerguimento do nosso próximo e do nosso próprio reerguimento. Portanto, meus irmãos, vamos seguir o exemplo de Jesus e sermos indulgentes com o nosso próximo, com o nosso familiar, aquele familiar que muitas vezes irritou a gente. Quem é que não tem um familiar assim, que irrita a gente, que a gente não está com muita vontade de ficar perto dele? Mas vamos ser indulgentes com ele. E essa mesma indulgência para nós também. E eu falei também das redes sociais e da importância da internet. E ouvindo o Divaldo Pereira Franco, para quem aqui não conhece o Divaldo Pereira Franco, hoje ele está com 97 anos e ele é um grande divulgador da doutrina espírita. E vejam que coisa linda que o Divaldo falou da internet. Que a internet é uma bênção em nome de Deus, em nome da lei e do progresso, diminuindo as distâncias e sendo um poderoso instrumento para alcançarmos o mundo e contribuirmos para que ele se torne um mundo melhor. Porém, meus irmãos, teve uma ressalva aí que o Divaldo deixou. Não, ele pediu, falou todas essas maravilhas da internet. Porém, ele pediu que não esquecendo e nem deixando os nossos queridos mais próximos sem a conexão da palavra amiga, do amor e do afeto. E no decorrer da preparação dessa palestra, eu tive muitos aprendizados, porque quando a gente prepara uma palestra, a gente desenvolve, a pessoa que mais aprende somos nós mesmos. E foi ouvindo uma palestrante aqui da casa, a Thaís Mendes, que por acaso ela está ali na plateia, e ela sempre fala que a pessoa mais privilegiada é aquela que está falando, porque os ouvidos nossos são os que mais estão perto da boca. Eu aprendi isso com ela. Obrigada, Thaís, por esse aprendizado. E, pois é, meus irmãos, aí eu tive a grande certeza no desenvolvimento dessa palestra, que além dos amigos no campo físico que nós temos o nosso amigo espiritual. Que Deus, o nosso Pai maior, ele teve o cuidado de dar a cada um de nós, quando nós nascemos, o nosso anjo da guarda. Saber que todos nós aqui temos um anjo que nos protege, que nos intui, que nos orienta. Porque sempre nós temos dois caminhos a seguir. Ou eu sigo esse caminho, ou eu sigo esse caminho.
Aí vem o nosso anjo protetor, lá com aquela voz da nossa consciência. E aí ele fala lá no fundinho, se é para cá ou se é para cá que nós temos que ir. Mas ele está sempre ali nos orientando. E além do nosso anjo da guarda, nós temos também os nossos amigos espirituais. Olha que delícia, meus irmãos, saber que todos nós temos amigos espirituais. Não são só os amigos do campo físico. Mas o mais importante de tudo isso, seja o nosso anjo da guarda, ou seja, os nossos amigos espirituais, que nos intui, que nos orienta, mas nunca, nunca eles vão interferir naquilo que nós temos de mais sagrado, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que entender que a escolha é sempre nossa. Os amigos estão ali, o anjo da guarda está ali, os amigos espirituais também, mas a escolha, ela é nossa. E aprendi também que a única maneira de nós termos amigos é nós sendo amigos. Porque, meus irmãos, como é que nós vamos querer ter amigos sem ser amigos? Então, a beleza da vida está aí. É nós sermos amigos. E também, não é só para ter uma mão estendida para nós. E nem só o sorriso ou a delícia de ter a companhia de um amigo. Mas sim, é a coragem que vem de dentro do nosso coração. Quando nós descobrimos que alguém acredita e confia em nós. E acima de tudo, é ter alguém que nos estimule a realizar aquilo que nós já somos capazes de realizar. Mas nós não acreditamos. Este é o papel do verdadeiro amigo. E vai dar tempo? Eu tenho mais uma breve história para contar. Eu quero muito contar essa história para vocês de uma grande amizade que aconteceu num clima de guerra. Certa vez, um soldado, durante a guerra, ele disse ao seu tenente: "O meu amigo, ele não voltou ao campo de batalha. E eu preciso de uma permissão do senhor para eu ir buscá-lo, para eu me encontrar com ele." Ao que o tenente disse: "Permissão negada. Eu não quero que você arrisque a sua vida por um homem que provavelmente já está morto." Só que mesmo assim, o soldado, ele ignorou a proibição do tenente. Aí, quando o tenente virou para fazer outras coisas, o soldado saiu escondidinho e foi se encontrar com um amigo. Mas, mais tarde, esse soldado voltou mortalmente ferido e trazendo o cadáver do amigo. O tenente, quando viu aquela cena, ele ficou furioso e foi falar com o soldado. Ele falou: "Não falei para você que ele provavelmente estaria morto? E agora eu perdi 2 homens no meu campo de batalha. E me fale, valeu a pena o seu sacrifício?" Ao que o soldado respondeu: "Claro que sim, senhor tenente. Quando eu o encontrei, ele ainda estava vivo. E ele pôde me dizer: eu tinha certeza que você viria." Que história, meus irmãos. O autor é desconhecido. Mas vamos analisar o comportamento do soldado que foi ao encontro do amigo ferido, mesmo desobedecendo o seu superior, que é o tenente. E quando o tenente lhe perguntou se valeu a pena o sacrifício, ele afirmou que sim,
pois ele pôde assistir o seu amigo no seu último momento de vida. E com esse ato corajoso, esse soldado, ele fez um amigo para toda a eternidade. E no capítulo 11 do Evangelho, na lição, amar ao próximo como a si mesmo, esse soldado, ele fez valer essa máxima. E que logo em seguida, no item 16, está escrito: tudo o que quereis que os homens vos façam, faça também a eles. Que fique para a reflexão dessa tarde: como é bom ter um verdadeiro amigo ou verdadeiros amigos. Vamos então, meus irmãos, fazer amizades novas e conservar as amizades que nós fizemos ao longo da vida. Vamos manter os laços de amizade que nós já temos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço carinhoso e amigo para todos. Obrigada. Obrigada, Célia. Maravilhosa palestra. Agora a equipe de assistência vai se retirar para as tarefas. E nós vamos fazer a nossa oração em seguida. Agradecer mais uma vez a Jesus, a toda a equipe espiritual, por essa palestra, que nos intuiu tantas emoções, tantas reflexões sobre a amizade, que possamos sentir sempre o Mestre querido, com sua amizade por nós, a cada instante, a cada momento, que possamos ser um bom amigo a todos que estão próximos, aos familiares, aos amigos antigos, aos novos amigos, que possamos estar presente em cada segundo, em suas necessidades, ouvindo o que tem a falar, a dizer, e nós também podendo contar com nossos amigos. Que Jesus sempre nos intua a nos comportar como bons amigos e a espiritualidade maior também nos abençoar. Que possamos refletir, levar essas reflexões para os nossos familiares, amigos, e que Jesus esteja conosco por toda essa semana. Assim seja, graças a Deus. E vamos aguardar para recebermos o passe, a assistência. E o recadinho é sobre a festa junina, que nós teremos hoje ainda, né? E no próximo sábado também, lá na Iana Pauliceia. Começando a partir das 18, né? Até as 22 horas. Tá? Então, vocês aguardem um pouquinho mais. Obrigada. A próxima palestra, no próximo sábado, vai ser a verdadeira riqueza. E o expositor vai ser o Maurício Voltolin. Obrigada.